Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trouxe para vocês uma querida que a primeira vez que ela veio na igreja, eles vieram para uma escola dominical, mas não tinha escola dominical, porque foi logo depois das férias e ainda não tinha retornado às aulas. E aí eu sentei com ela para conversar, para mostrar, falar da igreja. Vocês já vieram para esse novo local, novo templo, né, aqui na Tocantins 700. E foi muito gostoso. Estava ela, o marido. Naquela primeira vez, seu filho não veio. Não, acho que Foi não. só vocês dois, eu não me lembro dele. É, que nós viemos conhecer. Isso, eu me lembro dele vindo depois no culto à noite, no domingo à noite, e aí sim eu me lembro dele. Mas ela vai contar um pouquinho quem ela é, o que Deus fez, como ela conheceu a Deus e o ministério que ele pôs na mãozinha dela. Amém. Conta um pouco, minha linda. Graças a Deus, pastora. Primeiro que a irmã tem uma memória maravilhosa, né? É a controvérsia sobre isso. Eu fico assistindo em casa, eu falo, gente, ela lembra de tudo, maravilhoso. Bom, a minha conversão eu vim de berço batista, de pai... Que interessante, todo mundo que eu estou entrevistando, todas, só faltaram nascer dentro da igreja, porque todas vieram de famílias. Por parte de pai, meus avós batistas tradicionais e diáconos, de família de diáconos, né? Mas eu só venho me converter de verdade só na adolescência. Eu lembro, sabe do quê? Eu na EBD, fazendo aula, participando da aula dos peixinhos, da multiplicação dos peixes. E aí, anos mais tarde, a primeira vez que eu piso para ministrar para as crianças foi sobre a mesma história. Ai, que lindo. E eu nem sabia que Deus ali estava fazendo um trabalho maravilhoso. Mais tarde ele estaria fazendo um link de tudo aquilo. É profético na minha vida. Eu amo trabalho com criança. Eu acho que é uma coisa fundamental a gente investir nas crianças. Mas são muito jovens. E se você olhar a história de Samuel, aquilo é o máximo, era uma criança, ele dormia ali do lado da arca, ele queria estar com Deus desde a mais tenra idade, né? Billy Graham, Silverstone, né? Isso. Não, e os irmãos que eu vi passando por aqui. Eu só prestava atenção, falei, criança, eu fui criança, glória a Deus. Eu li o seu livro quando eu vim, foi maravilhoso, e eu vi a sua história sobre as crianças, eu falei, ela é tia também. Agora eu sou mais pra avó, tá? Na época que ela tá falando, eu era tia. Agora, com essa idade, não dá mais pra ser tia. Que a gente se chama de tia. No Ministério Infantil eles chamam de tia. Todo mundo é tia. Eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, tudo a ver, ela entende. Aí eu cheguei aqui, vi o Ministério Infantil, vi a EBD, eu amo EBD. E aí eu falei, a gente conversou bastante. É aqui mesmo. Como chegou na tua mão a ideia de mexer com criança? O que aconteceu? Eu tive bons pastores, eu tive boas pessoas, a esposa do pastor João Caetano, a Ivandete Caetano e a tia Roseli Feitosa. Eu era muito nova ainda, mas elas falavam assim, vem cá, vou te ensinar algo. E me ensinava algumas coisas sobre trabalho com crianças. E me apresentaram a PEC. Né? A PEC é maravilhosa. No tempo, há 2004, pelo menos assim. E aí me apresentaram a PEC e eu fui, estudei, né, sempre fazendo as oficinas que eles tinham e sempre muito na igreja. Elas davam muito treinamento na igreja. E aí elas, não sei o que elas encontraram em mim, que elas, agora você vai ficar no berçário. E aí eu fui passando por todas as salas, né, e elas treinando. Nós temos esse sentido, sabe qual é? Quando uma pessoa vem para a igreja, nós sabemos que essa igreja é de formação de líderes. Então a gente faz questão que a pessoa vá para todos os ministérios, porque se um dia virar um pastor, ele vai saber exatamente o que eu erro, o que aquilo foi bom, não, isso precisa ser consertado. Se aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Então é exatamente isso que você falou, elas foram te colocando em várias idades, né? Aqui não foi diferente, quando eu voltei mesmo, tem pouco tempo que eu tô aqui, mas eu fui pro berçário, eu fui pro maternal, e foi maravilhoso, porque fazia anos que eu não estava passando, né, no maternal. E aí, depois disso, tive um outro pastor, Antônio Carlos Fernandes, que esse daí, ele me forçava um pouquinho, porque ele falava assim, vai estudar, vai para o FMBB, vai entender sobre o Ministério de União Feminina Batista Brasileira. Vai conhecer sobre mulheres. Aí eu fui e conheci sobre mulheres, as mensageiras do rei, os embaixadores, e aí amigos de missões, e sempre assim, e sempre que tinha algum ensinamento da Junta Nacional de Missões da CBB, da Igreja Batista Brasileira, eu participava.
Porque ele me Interessante, levava. porque Deus estava te trazendo um conteúdo teórico, estava te ensinando para depois, mais tarde, você poder pôr tudo em prática. Que É interessante lindo. isso, E né? aí, depois que ele me deixou um tempo fazendo isso comigo, o pastor, e daí ele falou assim, eu tenho um desafio. Eu quero que você faça a EBF, Escola Bíblica de Férias, aqui da igreja. E eu era líder das mulheres. E aí daí ele falou assim, eu vou pedir, porque lá a gente não tinha negócio de cargo, todo mundo ajudava todo Graças a mundo, Deus, entendeu? é Então não isso aí. tinha isso. Então É eu isso. era líder das mulheres, mas não tinha isso. E aí ele falou assim, eu vou te dar, a igreja vai te dar um valor e você vai fazer uma IBF. Eu falei, ai meu Deus, pedi ajuda de todo mundo, né? E fizemos uma ótima IBF, graças a Deus, foram 120 crianças para um lugar pequenininho e foi maravilhoso. Nasceu uma boneca chamada Lilica. Eu me vesti de Lilica porque eu tinha que chamar o povo da rua, as crianças, e como que eu ia chamar, né? Veio a ideia da Lilica, algo que eu já tinha, uma bonequinha que eu conversava com meus filhos em casa, e aí eu inventei a Lilica, me vestia, uma irmã fez uma roupa e fui para a rua. Para convidar. Para convidar. 120 crianças naquela EBF, foi maravilhosa, nossa, muitos testemunhos. Dali, eu não sei como, mas as igrejas vizinhas ficaram sabendo da existência dessa Lilica. E aí começaram a me chamar para poder... Lilica, vem aqui na nossa igreja. Aí eu fui falar com o meu pastor, né? Eu falei, pastor, agora o povo tá me chamando. Ele falou assim, então vai fazer. Só que era assim, eles não queriam que eu fosse alegrar a festa ou fazer ministério, pregar para as crianças. Eles queriam aprender sobre ministério infantil. E aí lá vai eu para... E você nem sabia que você já estava dando aula, ensinando as pessoas, porque você tinha guardado, armazenado tudo que Deus te Eu pôs tinha na mão. escrito tudo num caderno. Eu sei. E aí eu estava tudo escrito no caderno e esse caderno foi maravilhoso porque nesse tempo eu comecei a usar, né? Outra coisa, a Lilica também descia as comunidades, o pastor me levava ali para Osasco e falava, vamos trabalhar, vai. Entendeu? Com a equipe, não era sozinha. Claro, e a gente descia nas comunidades e fazia o trabalho e em outra parte eu ia para as igrejas fazer o trabalho, sempre gratuito, graças a Deus, sempre com a visão de reino mesmo. E aí eu comecei a usar o que eu tinha nos cadernos, entendeu? Daí eu parei um dia e falei, não, eu tenho que montar um conteúdo mais enxuto e montar algo mais fácil, né? E naquela época não tinha... tinha o flanelógrafo, não tinha ou era cartaz, essa mídia social de hoje, né? Retroprojetor, eram umas coisas diferentes. E aí eu comecei a levar o que eu tinha, o que dava para levar, e saí presbiteriana, que são igrejas, né, de estudos, né? E que gostam da palavra, isso é fundamental, né? Assembleias, e comecei aí por aqui, por Barueri. Depois começou a ir na região, começaram a me convidar para ir na região, comecei a ir na região. E aí, um dia, me convidaram para ser líder do Ministério Infantil. E aí eu falei, tem que reciclar, né? Eu falei, vou reciclar porque... Deixa eu estudar tudo de novo. tem que estudar de novo, tem que estudar. E aí eu fui conhecer, hoje na tecnologia, WhatsApp, Facebook, o pessoal usa tudo isso, né? Aí eu falei assim, deixa eu conhecer o que está acontecendo. Aí descobri que existia grupos de WhatsApp de tias e tios do Ministério Infantil. Aí eu falei, que isso? Pedi para entrar em um, me colocaram. Sheila Góes, do Rio de Janeiro, me colocou num grupo. Quando eu vi aquele grupo, todo mundo trocando figurinha de conhecimentos. Claro. Aí eu falei assim, poxa vida, eu tenho curso que eu dou gratuito, eu podia dar, porque eu vi as dificuldades daquele povo, né? E isso eu já tinha anos ali fazendo isso. Eu falei, eu acho que eu vou fornecer esse curso para elas via WhatsApp. Como que a gente fornece via WhatsApp? Eu falei, ninguém dá curso via WhatsApp, eu vou fornecer. Aí, como? Chamei as responsáveis pelo grupo e falei, eu treino vocês e vocês vêm comigo e a gente pode montar um jeito, né, de fazer isso. Aí elas falaram assim, como poderia? Eu falei, um slide, um som, e vamos. No primeiro ano, 2016, nós treinamos 50 pessoas. No segundo ano, em 2017, eu sempre gostei de estudar e tal, fui para um congresso da APEC aqui em São Paulo. Nisso, já estava um buchichinho das pessoas comentando sobre esse curso, que não tinha um nome. Era o curso do Ministério Infantil, não tinha um nome. Aí Deus me remeteu lá atrás uma conversa que eu tive com a minha filha ainda, minha filha era bem novinha ainda, e aí veio assim, Ministério Infantil não é um psiu, é um chamado.
Aí eu falei, olha, o que vocês acham desse nome? Ministério Infantil não é um psiu, é um chamado. Ai, ótimo, vamos colocar esse nome. Colocamos esse nome. Lá no congresso da APEC, eu fui e eu estava já com pessoas conhecidas no meio, né? Você já era conhecida. Aí eu estava com o pessoal, mas eu não era assim da mídia, porque as pessoas ouviam a minha voz. Eu mandava os slides e o som. E aí veio uma senhorinha e me abraçou, só que eu era uma batistona tradicional. Ela me abraçou e falou assim, sua voz vai para as nações. E me abraçou. Aí eu abracei ela, Deus manda te dizer que sua voz vai para as nações. Aí eu abracei ela e falei assim, amém, só não falo inglês nem espanhol. Aí ela ficou brava. Ela olhou e falou, não, brinca com Deus. Aí eu falei, perdão, irmã, perdão. Aí, né, Na verdade, quando a gente ouve uma profecia, uma revelação desse tipo, eu gosto muito da cena da Maria. Maria ouvia tudo sobre Jesus e diz a Bíblia que ela guardava no coração. Você não tem que ajudar Deus, você simplesmente guarda. Se vem dele, a responsabilidade é dele para cumprir. E aí? E aí passou, né? Isso já era 2017. 2017, final de 2017. Aí naquele congresso eu conheci pessoas incríveis. E aí eu saí, eu falei assim, poxa, tá na hora de dar uma modificada nesse curso, porque a gente não sabe tudo, né? Então tem pessoas que sabem mais que eu. Acho que eu vou convidar para vir e trazer os módulos aí desse curso, que é um curso modular. Aí saí convidando algumas pessoas que eu achava que dominavam determinados assuntos, e isso foi final de 2017. Quando foi no começo de 2018, juntamos 5 pessoas, e aí conversamos, falamos, já que a gente está nessa mesmo, vamos de cabeça, vamos mergulhar no mais profundo e deixa Deus trabalhar? Aí, vamos. A gente não se conhecia pessoalmente. Nisso já tinha 3 pessoas de fora do Brasil, já tinha que vieram fazer o curso, né? Em 2017 e 2016 fizemos com 50 pessoas, 2017 100 pessoas, no meio dessas 100 pessoas, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa do Chile, uma de Porto Rico, eu e mais uma do Brasil. Aí, vamos fazer? Vamos fazer. E eu nem me lembrei que a mulher tinha falado que ia. Né? Tudo bem. Aí o que aconteceu? Em 2018 já tinha convidado várias pessoas especialistas nas áreas que eu gostaria de falar, já tinha gravado tudo. No dia 5 de fevereiro nós publicamos no Facebook. Né? Fizemos no Facebook, dormi desse jeito, 250 pessoas já tinham feito, 150 pessoas já tinham feito o curso, estava tudo bem, estava tranquilo, né? No dia 6 de fevereiro eu acordei com 29 nações. Só Deus. É desta maneira. Quando Deus quer, Ele faz. Sabe o que me chama a atenção? Eu teria vontade de ficar com você falando muito, porque a tua simplicidade, humildade é uma coisa muito gostosa. Você faz para o reino. Isso para mim é o fundamental. Tá? Mas eu acho interessante porque de lá para cá tem crescido, tem expandido, e é uma ferramenta que Deus te pôs na mão para ajudar as igrejas, as pessoas que querem mexer no ministério infantil, e não para de crescer mais. Agora nós estamos em 40 nações, mas pulou, era algo para dentro. E por que veio para dentro? Às vezes as pessoas falavam assim, você tem que trabalhar para fora. Eu era uma evangelista, eu ia para a rua. E de repente eu estou trabalhando para ajudar as tias dentro do ministério infantil. Por quê? Porque nesse mesmo congresso eu conheci uma senhora do Acre chamada Graça. E a Graça, ela gastou tudo que ela tinha para poder vir no congresso aqui em São Paulo. Deixando 5 filhos para trás. E eu falei assim, gente, ela podia ter de graça em casa. Entendeu? Ela podia ter isso pelo celular. Então, assim, aquilo te motivou. Como Deus usa essas coisas, né, Meirinha, para poder fazer a obra dele. E outra coisa, eu comecei a conversar com missionários, e aí uma missionária falou assim, Meirinha, eu faço trabalho a gente chama de Cristolândia, profeticamente. Na Cracolândia, o que eu mais vejo são jovens que, quando eu fiz uma pesquisa, uma missionária do Rio de Janeiro me falando, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que na infância as mães saem para trabalhar e deixam os filhos em casa, mas eles não ficam. Eles vão para a rua, então eles são abraçados. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, aí a gente faz o trabalho com as crianças, e isso eu vivi também. A gente faz às vezes o trabalho com as crianças, elas vão para a igreja, ficam na igreja um tempo, depois saem. Não gostam, entendeu? Por quê? Porque ou fica numa sala sem fazer nada, ou não tem trabalho para as crianças. Esse é o segredo.
Na verdade, trazer uma criança na igreja é uma responsabilidade de todo pai e mãe. Por quê? Porque eles estão dentro de uma comunidade, aprendendo a se relacionar, tendo amigos cristãos, né? Agora, se você não traz, ele vai estar lá fora. E aí, com quem que ele vai andar? Com quem que ele vai namorar? Com quem? Sempre é o de fora. Né? Então, isso que você está fazendo, para mim, é fundamental, porque nós estamos investindo nessas crianças dentro da igreja, mas sem preocupar, nome, placa, não é isso. É trazer a salvação, levar a salvação, seja na Cristolândia, seja com o seu vizinho da tua casa do lado. Né? Então, aí o que começou a acontecer? Os missionários começaram a vir. Os missionários começaram a querer se reciclar, e aí começaram a querer vir, por quê? Porque a gente distribui material de graça, e isso ajuda eles nos campos. Claro. E eu falo que é do Brasil para o mundo porque em vários lugares do mundo eram brasileiros que nos encontraram. Então, assim, chegamos no Paquistão, brasileirinha lá, e veio, entendeu? Aí começou a troca, começou uma troca de experiências. Por exemplo, essa irmã do Paquistão veio no último curso da gente e deu um módulo chamado Missões. E nesse módulo ela apresenta como é a missão no Paquistão. Na Índia. Cada lugar vai ser diferente, né? Na Nós Índia, não podemos fazer um pacote, nós temos que entender como chegar e alcançar essas pessoas. E o mais legal é que as pessoas são voluntárias e elas fazem para o reino. Então, é lindo, é uma união de irmãs e irmãos maravilhosa. E aí que começou a acontecer? Às vezes a gente vê um missionário passando uma necessidade. Então, todo mundo se mobiliza. Aí eu falo, o Brasil inteiro se mobiliza e a gente vai lá e ajuda esse missionário. Aleluia. Então, a gente já teve assim, já conseguimos apoiar a missão na Argentina, na Costa Rica, na Venezuela. Aleluia. Umas histórias, uma mais linda que outra. Em vários lugares, na África, a gente conseguiu chegar em Cabo Verde. No meio da água, assim, tem 10 ilhas, a gente chegou em algumas ilhas lá que, às vezes as pessoas me perguntam, como é que vocês chegaram? Deus, não tem... É o sopro dele que vai levando. Exatamente. Essa é a palavra. Nunca Sabe o que eu penso um pouquinho sobre isso? Claro, tem muita coisa para fazer. Sabe qual é o teu mérito? Você falou para Deus, eis-me aqui, me usa, Senhor. E me leva para onde o Senhor quiser, usa a mídia social para falar a tua palavra, para ensinar, para trazer recursos. Você está ensinando, não é uma técnica, você está, olha, isso deu certo, isso deu errado, isso pode ser feito. Tudo isso é maravilhoso. E você sabia que ela está sentada do teu ladinho? E que hoje ela está aí em todo esse lado, todo esse mundão de Deus, e Deus está usando? É um desafio para você. Pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer? Agora, lembra de uma coisa, você está perguntando, Ele responde. Mas lembra do que ela fez. Ela foi se aprimorar, ela foi estudar, ela passou tempo, não é perdeu tempo, ela gastou tempo investindo. E agora, todo esse conhecimento pode ser levado para todo lado. Mirinha, muito obrigada. Obrigado porque você contou, obrigado porque você falou e que isso gere nas pessoas uma motivação em todas as áreas, não é só com criança, para poder fazer com excelência o seu melhor, atuando no reino para edificar as vidas e salvar. Que é para isso que nós chamamos. Não foi o que ele falou? Você é missionária, menina, é o ID, só que é um ID pela televisão, é um ID pelo telefone, é o ID de Deus. Ele faz como Ele quer. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.